Oi, amoras! Vamos pintar? Gente, desculpa aí por ter demorado gravar pra vocês. Como tá escrito na descrição, pra quem é membro, é um projeto, tá? Mensal, que eu me comprometo com vocês, com o guia de cores, tá bom? E com o risco e o passo a passo, tá? Os outros vídeos que eu coloco são dicas e eu posso estar fazendo com o tempo, tá bom? Também eu prometi responder as mensagens de vocês e tirar dúvida também no privado, caso alguém precise, tá bom? Hoje a gente vai estar pintando essa toalha de lavabo. Ó, eu fiz esse risco, eu nem passei a canetinha escura ainda. Fiz agora esse risco. E a gente vai estar pintando essa toalhinha de lavabo aqui, ó. Aqui eu já isolei, ó, com a fita crepe e com plástico, tá? Saquinho mesmo de supermercado. Por que que eu isolo? Para evitar que eu borre algum local onde eu não quero. Assim eu posso trabalhar com mais tranquilidade para estar fazendo a pintura das minhas toalhas. Tá certo? Meu telefone de WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, se alguém tiver alguma dúvida. É só quando mandar mensagem para mim se identificar, falar que você é membro aqui do canal, que eu posso estar te ajudando aí em alguma dúvida que você tenha, tá? Então, a gente tem uma rosa e uma rosa virada aqui, tá? 4 folhas, a gente vai começar fazendo o fundo aqui. E o risco vai estar disponível lá no grupo do Telegram, tá? Lá no grupo do Telegram ou me chama no privado, que eu posso estar passando o risco pra você, tá bom? É só se identificar. Ó, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o fundo. Pra fazer o fundo, eu vou estar utilizando o verde musgo claro, que é essa cor aqui, ó, tá? Já que eu não tenho verde musgo claro, você pode estar usando, gente, um erva doce ou um tonzinho de azul mais claro, tá bom? Ou um cinza claro, tá? Eu vou começar com erva doce, tá? Então, vou pegar tinta no pituá e eu vou precisar de um pratinho, tá? Pra dar aquela batidinha, tá? Que eu sempre ensino nos meus vídeos, ó. Com pouca tinta no pituá, eu vou vir descarregando nos cantinhos, ó. Ó, vou descarregar aqui também. Gente, facilita muito você fazer o isolamento com a fita crepe, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode comentar aí. Eu sinto falta do comentário de quem é membro, porque vocês me dando feedback, eu vou entender o que vocês querem, tá? Ó, aqui eu fiz o fundinho bem clarinho. Ó, de cá também eu venho fazendo o mesmo processo, só dando batidinhas, tá? Isso é bem importante. Dando batidinhas no pratinho, para que a tinta entre na trama do tecido, entre na trama do pincel, na verdade. E quando você vier ao tecido, ela vai sendo descarregada aos poucos, evitando manchas, tá? Esse tom, ele é muito bom para estar fazendo fundo, ó. Então, a primeira parte aqui do nosso fundo, a gente já fez. Aqui eu vou fazer o preenchimento do fundo todo, porque o espaço, ele é menor. Se eu tivesse colocado uma flor menor, eu teria feito um fundo um pouco menor também, tá? Depois que eu fiz isso aqui, eu vou vir, tá? Com o verde musgo. Ó, um pouco do verde musgo e eu vou vir, ó, em alguns pontos, ó. Esses pontinhos aqui, ó, entre uma rosa e outra. As folhas aqui, ó. Então, eu vou construindo um degradeiro aqui, ó. Tá? Vou dando aquela esfumada. Gente, perdoe se vocês ouvirem barulho aí, é o Nicolas, tá? Se você se tornou membro recentemente, na descrição desse vídeo,
tem um link de um grupo no Instagram, onde eu posto os riscos, tá bom? E eu vou postar também na comunidade para os membros. Tá? Então, se você é membro, fica atenta aí, tá? Ó, fiz com o verde musgo, vou fazer um fundo aqui um pouquinho mais elaborado. Vou pegar aí um pincelzinho menor que você tiver. E eu vou usar o verde seco, tá? Que é esse tomzinho aqui, ó. Não tem o verde seco, pode ser o verde pinheiro, tá bom? Ó, com o pincel 6, tá? Os pincéis eu compro com a Flávia Artesã, ó. Eu vou vir bem nos cantinhos mesmo aqui, ó. Entre aqui as duas rosas. Venho com um pincel chato agora, por quê? Porque eu preciso de precisão aqui, tá? Então, eu preciso de um pincel que vai me dar esse acabamento melhorzinho. Tá? Ó, entre as duas folhas aqui também eu vou estar colocando. Tá, ó, então eu vou colocar aqui, ó, e eu trabalho bem quando eu vou afastando do cantinho, pra que essa tinta, ela fique, termine num degradê bem bonito, tá? Ó, aí eu venho no cantinho aqui também, ó, na parte de baixo aqui, ó. Se vocês não quiserem usar essas cores, gente, ou tiver usando toalha de outra cor, pode estar substituindo, tá bom? A cor da toalha aqui, ela é um begezinho, um camurça bem clarinho. Tá? Tá bom? O fundo tá mais ou menos pronto. Agora, a gente vai passar pra parte das folhas, tá? A parte do fundo agora que falta é o acabamento. Depois, a gente vai estar fazendo o acabamento. Aí, a gente vai pintar as folhas. As folhas, você vai usar o pincel chato que você gosta de usar, tá? Eu vou usar o número... Acho que esse aqui é o 6. Tem um pincel pequeno. Pra folha, eu vou usar verde grama. Se não tiver o verde grama, pode ser o verde seco ou até mesmo o verde pinheiro, tá bom? Verde grama, verde soft pra iluminar. Se não tiver o verde soft, pode ser qualquer tomzinho de azul clarinho ou branco, ou até mesmo marfim, tá? Um tomzinho clarinho. E o verde pântano pra escurecer, tá? Eu vou dar um zoom, vou fazer 2 folhas com vocês e vocês façam as outras 2 folhas depois, seguindo o mesmo formato que eu vou fazer aqui, tá bom? Ó, eu tô com o pincel da Tigre 141, lixado e aparado. Esse aqui ele é o número 6. A minha folha, ela é maior, mas eu vou usar um pincel menor, por quê? Porque eu vou fazer um tipo de folha aqui um pouquinho diferente. É uma folha muito fácil de fazer e que fica linda, tá? Muita gente acha que é difícil, não é difícil fazer ela. Com o tempo, a gente vai pegando o jeito. Eu não tenho muito hábito de fazer ela, mas ultimamente eu tenho feito com um pouco mais de frequência, tá? Então, como eu começo fazendo a minha folha? Bem simples. Ó, eu venho com o meu verde pântano, que é um tom escuro, ó. E com o pincel de lado, ó, eu vou fazendo esses biquinhos, ó, e puxando pra dentro. Ó. Na hora de fazer a folha, observe qual folha está por baixo e qual folha está por cima no seu arranjo. Tá? Ó, faço os biquinhos, não precisa ser muito grande os biquinhos, tá? Na natureza, eles são pequenos. Fiz isso, eu vou vir, ó,
fazendo o preenchimento da folha com verde grama, tá? No caso, aqui é só preencher, então, você pode vir com movimento circular, não pode tampar essas pontinhas que a gente fez, tá? Então, aqui, ó, eu sei que aqui próximo da rosa vai ser escuro, né? Por quê? Porque a pétala da rosa tá por cima da folha, então vai fazer sombra. Eu vou puxar para cima, tá? E eu vou continuar completando aqui, ó. Ó, vou completar tudo, porque assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Preenchi todo o fundo. Agora, eu vou pegar o pântano e eu vou dividir a minha folha, ó. Até quase chegar aqui no final. Depois que eu dividir, eu vou escolher pra onde eu vou colocar a minha sombra. Então, eu quero ela de cá. Então, eu vou pegar mais tinta com pincel, ó. E eu vou arrastar essa tinta nessa direção aqui, ó. Tá? Então, este lado aqui, ó, eu vou escurecer um pouco mais, ó. Tá? Sem escurecer muito aqui pra cima, só até aqui assim. Como tá úmido, a cor não pega tanto, ó. Aí, gente, ó, com o verde soft, que eu tô mais claro, eu vou vir agora o lado contrário do escuro e eu vou iluminar. Coloquei, eu venho, ó, com o pincel, ó, esfumando. Se ver que ficou muita tinta clara, você limpa no paninho. Por quê? Você não pode chegar com essa tinta clara e cobrir essa bordinha aqui, tá? E eu venho de cá, ó, também, ó. Mas na ponta aqui. Aí, como eu falei, pouca tinta pra não tampar esse escuro. Ó, e a folha, ela vai ficar desta forma. Bem simples de fazer, gente, bem simples mesmo. Aí, agora, vamos fazer essa daqui. Vou fazer com vocês também, ó. Começo pela pontinha com o pincel de lado, ó. Com a pontinha do pincel, ó, eu pego a tinta e venho com o pincel de lado. Eu vou fazendo as levurinhas, ó. Tá? Aqui, ali, a fita tá passando por cima, então vai ser só do lado de cá, ó. Tá? Aqui vai escurecer, né? Essa região aqui, ó, vai ficar escura porque a pétala da rosa tá por cima. Mesma coisa daquela lá, eu só vou repetir aqui pra ficar mais fácil. Só que aqui, ó, tá por baixo. Tá? Então, vem cá, ó, e já escureço. Ó, vou esfumando. Venho com o meu verde aqui, que é o grama. Pode fazer verde oliva com pistache, tá? Se não tiver essas cores que eu tô usando aqui, ó. Tá? Fizemos isso, vou dividir a folha, ó. Lembra que até aqui assim, puxo para o lado, vou colocar pra cá, porque elas estão encostando aqui. Ó, já sombrei escurecendo. Agora, uma observação. Repare que de cá que eu coloquei a luz, né? Então, nessa outra folha, eu vou seguir o mesmo exemplo. Eu vou colocar de cá a iluminação. Tá? Ó, limpo o pincel. Eu não fico lavando o pincel o tempo todo, tá, gente? Eu limpo muito o meu pincel. Mas lavar mesmo com água, não muito. Ó, e aqui na ponta, aqui, a gente vai vir, ó, e vai colocar sujeirinha mesmo do pincel, ó. Ó, posso vir cá, ó, pra ressaltar, e com um piquezinho dessa cor mais clara, ó, com o cantinho do pincel, eu posso vir cá e colocar uns piquezinhos, que vai representar que essa folha está por cima dessa, tá? Aqui vai ficar um pouco mais claro, a hora que secar, tá?
vai precisar de um retoque, pelo menos na iluminação, se for o caso, você volte e retoque. Tá bom? Ó, esfume bem. Tá? Pra criar um degradê com a folha bem bonita. Olha pra vocês verem como ficou bonita essas duas folhas. E muito fácil de fazer, né? Então, dessa mesma forma, a gente vai estar fazendo as outras duas que tem aqui no desenho, tá? Vou fazer a minha, você pausa o vídeo e faça a sua. Observem, fizemos as duas folhas, né? Folha deste lado e folha do outro lado. Agora, a gente vai fazer essa rosa aqui, tá bom? Então, já vamos separar as tintas aqui. As cores que eu vou usar vai ser vermelho tomate, vermelho profundo, e se precisar um pouquinho do vinho, para dar um pouco mais de profundidade, tá bom? Para o corte, a gente vai estar usando a cor Tutti Frutti. Ó, aqui tá a nossa rosa, eu já separei as tintas. E o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir lá com o lápis 6B, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou reforçar um pouco, ó, esses cortes aqui, ó. Ó. Eu vou reforçar com o lápis 6B. Como eu vou fazer uma rosa com a cor mais forte, eu posso reforçar aqui, que depois vai cobrir a tinta, ó. Reforcei. Faço o quê? Eu vou fazer o preenchimento, tá? Eu vou preencher aqui. Como eu vou preencher? Primeiro, eu vou usar o vermelho tomate. Só preencher. Como eu isolei a minha toalha aqui, eu posso estar usando as tampinhas, ó. Aqui eu vou usar até um pituá para me preencher mais rápido. Tá? Com vermelho tomate. Ó. Então, eu vou aproveitar para preencher. Vou preencher tudo, gente. Só preencher, ó. Ó. Mesmo colocando vermelho tomate, que é uma cor forte, eu ainda vou conseguir ver aqui, ó. Eu vou preencher o meu aqui, vocês preenchem essas bordinhas das pétalas. Se não conseguir fazer com pituá, pode fazer com pincel chato. Ó, fiz o preenchimento, vou pegar um pincel chato, esse aqui é o número 6, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir cá, ó, na parte do miolo. É só observar o desenho de vocês que vocês vão conseguir ver, ó. Tá? Não vai dar muita diferença, mas são dois tons diferentes, tá? Aqui é o vermelho profundo, que eu tô colocando aqui na boquinha da rosa e tô puxando pra cima. Tá? Pra mim ganhar profundidade, eu vou vir com o vermelho, com vinho, tá? Pode ser vinho ou berinjela, ó. Venho no cantinho aqui, ó. Coloco o vinho. Quando a gente coloca uma cor sobre outra cor, muitas das vezes não aparece muito, não dá aquele realce, por quê? Porque o fundo ainda tá úmido, né? Então, coloquei e puxei. Não puxe demais, só até aqui. E aí, eu vou deixar secar. Agora, gente, com o vermelho profundo, a gente vai escurecer algumas partes aqui. Que parte nós vamos escurecer? Você vai onde é que você colocou o risco, ó. Vai vir no Vzinho, ó, coloca a tinta reto e esfuma a pétala de cá. Eu falo pétala de baixo, de cá. Colocou aqui, onde é que tiver essa quininha, esse Vzinho, ó, eu puxo pra lá. Venho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Puxo pra lá. Venho aqui, ó, puxo pra baixo, pra pétala de baixo. E assim eu vou fazendo, ó. Quando você vai colocando essa tinta aqui, parece que não vai realçar muito, tá, gente? Calma, confia no processo que vai dar certo, ó. E eu puxo pra baixo, eu coloco e esfumo pra baixo, ó. Tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. Ó, aqui tem uma pétala dobrada, tá?
Às vezes eu coloco o traço aqui, a pessoa não sabe como fazer, mas eu vou explicar pra vocês, ó. Aqui também, aqui na parte do copo, ó, de baixo, a sombra, ó. Tá? Aqui na parte de baixo, a gente vai levar mais sombra mesmo. Então, não fica muito preocupada. Ai, pegou no lugar errado. Venho aqui, ó, nessa pétala que tá dobrada, ó. Ó. Coloco de um lado e do outro, na parte de cima também, ó. Tá? Fiz isso. Vou escurecer um pouco. Onde que eu vou escurecer? Debaixo do copo. Poderia ser o berinjela, mas o berinjela tem que tomar cuidado, ó. Vou escurecer aqui, ó. Tá? Escureça aqui também, ó, que a pedra tá dobrada, então essa parte aqui ela vai ser escurinha. Tá? Ó, se quiser voltar aqui, ó, e der mais uma escurecida, pode voltar. Agora, a gente vai pra parte, ó, sujeirinha, eu já vou passar aqui debaixo também. Pra iluminação, tá? Pra iluminar, gente, eu gosto de usar esse pincel aqui, ó. Condor 421, esse aqui é o número 10, porque a minha rosa tá um pouquinho maior. Mas o número 8, ele é perfeito pra todo mundo ter, tá? E aí, eu vou usar a cor Tutti Frutti. Não tem Tutti Frutti? Pode ser o rosa bebê, pode ser o rosa inglesa, tá? Pode ser até o pink. Ó, então, o meu Tutti Frutti fui eu mesma que fiz. Ele é mais escuro do que o rosa bebê um pouquinho, tá bom? E aí, ó, eu vou pegar tinta de um lado só do pincel. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui, ó. Essa boquinha aqui, ó. E puxo pra cima. Ó. Puxo pra cima. Esfumo aqui a parte de baixo, ó. Na hora que você vai colocar aqui, parece que não vai dar certo a rosa, que vai ficar muito clara. Tá? Mas é porque tá tudo úmido aqui ainda. Aqui, ó, eu vou vir, ó, e vou fazer o corte, ó. Tinta de um lado só do pincel, ó. Primeiro eu faço um tracinho, ó. A parte de cima aqui, ó, esfumo bem. Na hora de descer, ó, eu dou outro piquezinho, ó, e curvo, ó. De cá a mesma coisa, outro picozinho e curvo, ó. Descendo com a ponta bem fininha. Fiz isso, venho na parte de dentro, ó. E aqui eu venho colocando, ó. Tá? Só com a sujeirinha, não esfumo, pra que esse rosa entre no vermelho, que ainda tá úmido, e crie essa tonalidadezinha aqui. Tá? Ó. A gente quer aqui um degradê bem bonito. Pego tinta novamente com o canto do pincel, ó. Ó, observe que eu vou com o pincel vai e vem várias vezes. Isso vai fazer com que a tinta entre no vermelho, ó. Desço com a ponta fininha. De cá, ó. De cá não vai pegar muito, por quê? Porque tem a fita ali, tá? Mas a parte que desce aqui, ó, vai pegar. Então, você tem que fazer, ó. Descer, ó, o mais fininhos de possível, já esfumando. Eu gosto de dar esse piquezinho, mas se você não quiser fazer, não precisa fazer, ó. Esfumo. Aqui também. Vou descendo, ó. Tá? Observe que algumas partes eu esfumo mais que as outras. Por quê? Porque algumas partes eu quero que essa cor apareça um pouquinho mais, tá?
Pego tinta no cantinho do pincel e eu vou fazendo, gente. Eu vou trabalhando aqui, tá, ó. Vou trabalhando as pétalas, ó. Tá? De cá a mesma coisa, ó. A ponta, né, tá pegando lá, então eu só desço mais fininho, ó, esfumando, ó. Tá? Na parte aqui do copo, ó, coloco a tinta, vou limpar bem o meu pincel e eu vou voltar trabalhando essa tinta aqui, ó. Eu vou puxar um pouco pra cima, ó. Mas eu tenho que movimentar bem mesmo o meu pincel. Pra criar um degradê. Olha. Pego tinta novamente. Ó. Sempre com o canto do pincel, gente. Toda vez que eu pego tinta, é com o canto do pincel, ó. Ó, trabalho. Ó, movimento pra lá e pra cá, descendo aqui com a ponta bem fininha. Venho de cá, mesmo processo. Ó, esfumo bem. Quininha do pincel, ó, eu desço, ó. Tá? Essa pétala aqui, ó, vou colocar aqui, ó, aqui. Vou trabalhar pra lá e pra cá, ó. Essa tinta, ó. Limpo o excesso. Agora, eu vou colocar, ó, metade do pincel na cor mais clara e metade no outro, ó. Tá? Venho no centrozinho aqui dessa manchinha, ó, e coloco mais um pouquinho, só pra dar uma iluminadinha. Agora, a gente vai trabalhar essa aqui, ó. Essa aqui, ó, tem que vir a ponta fininha. Depois, ela fica mais gordinha, ó. Ela tá dobrada. Então, essa parte aqui, ó, ela vai receber claridade, ó. Tá? Aqui, ó, eu vou colocar tinta e eu vou esfumar, ó. Esfumar, levando pra dentro um pouco, ó, não muito, ó. Tá certo? Nessa parte de baixo aqui, ó, eu vou passar com essa pétala aqui, ó, por cima. Então, eu vou dar aquela iluminada só nessa partezinha de fora aqui, ó. Tá? E aí, a gente vai fazer aqui, ó, a parte, ó, da pétala dobrada. Ó, ponta fininha, com a mão bem firme, tinta de um lado só do pincel, ó. Sujeirinha, eu já volto, já dou aquela retocadinha aqui na parte da frente, ó. Tá? Pego tinta novamente, ó, com o canto do pincel, ó, já vou retocar aqui, porque essa parte aqui é uma das partes mais claras que vai ter. Então, já retoco, ó. Agora, eu vou pegar a tinta de um lado só, ó. E eu vou fazer uma pétala aqui pra dar volume, ó. Tá? Tá com medo de fazer, não quer fazer, pode deixar sem fazer, tá? Mas eu gosto de colocar pra ficar mais cheio. Ó. Pode ser tracinhos também. Pra dar aquele volumezinho. Ó, aqui eu volto, ó, dando aquela retocadinha. Depois que secar, você pode voltar e retocar, tá? Ah, Jaque, mas eu não quero uma rosa muito esbranquiçada. Eu prefiro ela mais neutrazinha. Então, você, às vezes, pode até deixar sem retocar. Que ela vai ficar com um tom bem mais
esse rosa aqui, ele vai secar, né? E ele não vai ficar tão evidente. Essa iluminação que a gente pôs. Ó. Dou aquela esfumadinha básica. Mais na ponta pra dar volume. Aqui as pontinhas sempre terminando fininho aqui. E a nossa rosa tá basicamente pronta. Depois é só vir fazer os retoques, se desejar, tá bom? Agora a gente vai pra parte do botão. O botão vai ser o mesmo processo, tá? Vou reforçar com lápis, ó. As partes onde eu acho que eu vou ter dúvida. Tá? Eu venho cá, ó, e dou aquela reforçadinha com lápis. Lápis 6B. Não tem o 6B, pode ser o grafite normal mesmo, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Vou preencher tudo com o vermelho tomate, tá? Só que antes de preencher tudo, eu vou fazer uma coisa aqui que eu preciso de uma iluminação. Então, eu vou vir com esse rosa mais claro. E onde eu quero mais iluminado, que vai ser aqui, ó. Nessa parte mais gordinha do botão. E aqui também, ó. Tá? São as partes onde eu vou querer mais iluminado. Então, eu já coloco agora, venho com o vermelho tomate e eu já vou completar aqui o preenchimento aqui, tá? Ó. Então, eu venho debaixo da pétala. Como eu vou preencher tudo, eu posso... Ó, venho pra cima aqui dessa cor que a gente colocou, ó, e vou, ó, esfumando, olha. Observa como fica bonito. Pode, gente, nessa rosa que eu fiz aí, fazer pétala por pétala também, tá? Tá? Aqui, ó, eu vou preencher tudo, mas se você tiver com medo, vai preenchendo partes por partes. Mas como a gente reforçou com o lápis 6B, dá pra ver com tranquilidade, tá? O desenho. Mas aí requer que você saiba exatamente onde tem a luz e onde tem a sombra. Então, abaixo de cada dobrinha da pétala vai ter sombra. Ó, vou fazer o preenchimento aqui com vocês. Ó, o fato de eu ter colocado aqui, ó, observe pra você, não ficou muito escuro. Eu consigo ver, né, quando eu coloquei antes. Aí, eu vou sombrear, tá? Aí, pra sombrear o vermelho profundo, eu venho, ó, em cada divisão de uma pétala, aqui na parte de baixo, ó, eu venho colocando vermelho profundo. Nessa parte toda de baixo aqui, ó. Tá? Aqui assim também. Aqui, ó. Nessa partezinha que está por trás. Tá? Aqui também, ó, tem uma pétala na lateral, eu coloco. Abaixo dessas dobrinhas aqui, ó. Eu coloco. Agora, a gente vai começar iluminando, tá? Vou pegar um pouquinho do vinho e vou colocar ali abaixo, mas é bem pouquinho, tá? Aqui, ó.
Posso vir cá, ó, e retocar com o vinho. Lembra que eu falei pra vocês que a parte do copo aqui vai ficar mais escuro? E aqui também, ó, nessa pétala que tá dobrada, que vai ficar mais escuro, pode vir e retocar se vocês quiserem. Agora, a gente vai iluminar. Agora sim, eu vou lavar o meu pincel, tá? Vou pegar, ó, o rosa, vou começar por essa pétala aqui, ó. Tá? O Tutti Frutti ou rosa inglesa. Ó, essas duas pétalas aqui, ó, vai ter um esfumado, tá? Essa daqui, ela vai descer aqui, ó. Então, eu pego tinta de um lado só do pincel e desço com ela, tá, ó. Pego essa pétala aqui, ó, e com a própria iluminação, eu passo ela por cima dessa outra aqui, ó. Tá? Ilumino aqui também bem pouquinho, não precisa ser muito, ó. Tá? Aqui, ó. Né? Aqui agora eu já vou começar a iluminar aquela parte que eu deixei previamente marcada, tá? Aqui eu vou colocar assim um pouco mais de tinta. Só que eu vou trabalhar bem essa tinta aqui pra não ficar muito artificial, certo? Agora, gente, a gente vai pegar um pincelzinho menor. Ó. Tá? Com o pincel menor, pode ser o número 6, a gente vai fazer o corte das pétalas aqui que estão dobradas, tá? Então, primeiro eu começo, ó, tinta de um lado só. Eu venho aqui nessa parte de trás, ó, e aí eu vou fazendo as dobrinhas, tá? As dobrinhas não precisa ser exatamente igual tá no desenho, não. Se você quiser se aventurar e de repente fazer mais algumas, ó, pode ficar à vontade. Dobrinha a gente faz sempre com a tinta de um lado só do pincel, deixando a ponta da dobra bem fininha, ó, pra dar leveza. Então, a gente faz primeiro as que está por trás, ó. Já virei essa pétala aqui, ó. Posso vir cá também, ó, e dar uma dobradinha nessas outras que tá aqui embaixo, se eu quiser. Ó. E aí, eu vou vir na pétala principal aqui, ó. Que é a pétala grande, que tá mais na frente, ó. Faço com a largura do pincel todo e depois eu vou virando à medida que eu vou chegando no final da pétala dobrada aqui, ó, da dobra. Tá? Fiz isso, já que eu quero colocar mais uma dobrinha aqui, porque ficou um espaço vazio, ó. Tá? A gente vem ainda consegue adicionar ainda, ó, mais algumas dobrinhas para que fique com bastante volume essa parte aqui, ó. Ó, aí agora fiz, tá pronto, é só retocar a iluminação se vocês quiserem. E aí, a gente precisa fazer, gente, pode ser com essa cor mais escura aqui, a gente precisa fazer esses pestilhos aqui, ó. Pestilhos não, gente. Como é que chama? Alguém sabe o nome aí? Essa... Ó. Eu faço em forma de gota, puxo o cabinho, aguardo secar pra me dar uma iluminada, tá? Porque se eu for iluminar agora, eu vou acabar tirando a tinta daí. Por isso, eu tenho que esperar um pouquinho. Ó, vou lavar bem o meu pincel e eu vou pegar um pouquinho do vermelho do vinho.
Ó, e eu vou acrescentar só uma isquinha aqui, ó. Só pra me dar mais profundidade aqui. Dar mais volume. Tá bom? Agora, a gente vai aguardar secar pra gente tá dando os acabamentos finais. Folhinha fantasma, você pode estar acrescentando, tá? Alguém tem dúvida sobre folhinha fantasma, sobre acabamento? Gente, é só falar aí nos comentários, tá? Gente, ó, o desenho, ele ficou quase do tamanho da toalha. Mas se você tiver um stencil, assim, ó, qualquer stencil, tá, gente? A gente vai usar só um pedacinho dele aqui, ó. Vamos posicionar só uma esquinha aqui, ó. E aí, eu venho com o pituar, aqui eu vou usar o verde pântano, que é o tonzinho mais escurinho. Só que eu vou colocar bem de leve, tá? Com pouca tinta, ó, movimento circular, ó. Eu venho, tá? Não precisa colocar o stencil todo, não. Só usar só uma bordinha dele já vai dar um efeito bem bacana, olha. Tá? Aí, eu posso posicionar, por exemplo, aqui do outro lado, ó. Tá? Pra criar aqui uma harmonia. Acho que não tá dando pra vocês verem, né? Ó, bem aqui no cantinho, ó. Do outro lado, ó. Ó, eu venho só com um pedacinho dele e coloco. Tá? Não precisa necessariamente você usar o stencil todo, não. Olha. Como é que vai ficando bonito? E aqui a gente vai colocando, tá? Aí, você pensa assim, ah, eu poderia ter usado um pouquinho do vermelho no fundo. Aí, você pega um pouquinho do verde, do vermelho, tá? Ó, bem pouquinho. Limpa o pincelzinho, ó. Vem cá, ó. E coloca um pouquinho também, tá? Aí, pode vir com as folhinhas fantasmas. Ó, eu tenho aqui um stencil e vou colocar umas folhinhas aqui. Ó, coloquei umas folhinhas bem aleatórias mesmo. E aí, ó, com o pincel de um lado só, tinta de um lado só, eu vou fazer os cabinhos aqui para essas folhinhas não ficar soltas, ó. Tá? Inclusive, eu usei um pouquinho do vermelho para fazer as folhinhas aqui também, não tem problema não. Tá? Aqui deu uma manchadinha na rosa, o stencil, então eu tenho que vir com o pincel seco, ó, e dar uma limpadinha, tá? Vou vir aqui, ó, azul hortênsia, tá? Venho aqui na sépala, ó, e vou iluminar. Lembra que eu falei pra vocês que tinha que esperar secar um pouquinho? Iluminei com azul hortênsia. Ó, vou pegar a tinta de um lado só, eu tô usando o pincel 6 aqui, mas pode ser o pincel filete, ó. Com azul hortênsia, ó. Eu vou fazer as sépalas aqui, ó. Tá? Bem pouquinha tinta pra ficar bem suave. Depois que secar, vai ficar bem apagadinho mesmo. Tá? Sempre com pouquinha tinta, de um lado e do outro. Do outro lado de cá também, eu vou fazer a mesma coisa, eu faço uma linha reta. Venho com tinta de um lado só. Com pincel 6. Ó. Tá? E aí, eu dou aquela retocada aqui. A parte do miolinho, se quiser tá colocando alguma coisa dentro, pode estar colocando, por exemplo, com amarelo gema ou amarelo ouro. Aí, depende de cada um. Eu não gosto muito de pôr, tá, gente? Eu vou ser sincera com vocês, eu não gosto muito de pôr. De vez em quando eu coloco. Ó, e aí, eu vou dar iluminada com um pouquinho do marfim, só pra dar uma realçada aí. Tá, e tá pronto o nosso trabalho. Agora é só você assinar num cantinho. E aí, a gente vai tirar a parte do plástico. Essa é a parte que eu mais gosto de fazer. Tirar o plástico pra ver como ficou a nossa pintura total, tá? Se você quiser iluminar um pouco mais, pode iluminar, tá, gente?
Você vai depender de cada pessoa, ó. Com calma, para não estragar a toalha, que a fita pode acabar arrancando os pelinhos, tá bom? Olha que lindeza que ficou nossa toalha. Olha, essa toalha, gente, é da Dollar, tá? Ela é da Dollar. Ela é 30 por 45, é da linha Artesanale, próprio para pintura, tá? Eu comprei na Shopee, já vem com o gripe pregado, ó, bem de pertinho para vocês verem como a nossa toalha ficou bonita, tá? Ó. Linda, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aí, tá bom? De deixar um comentário. Se quiser tá fazendo gotinhas de água, tem vídeo no meu canal aí e no meu canal novo lá também, se você quiser me seguir lá, tá? No meu canal novo, gente, chama Ateliê em Casa. Lá tem o passo a passo da folha bem caprichadinho, com várias tonalidades de fundo para vocês estarem fazendo, tá certo? Qualquer dúvida, já sabe, pode me chamar no WhatsApp ou comentar aí embaixo no vídeo. Fiquem todas com Deus e até a próxima.